Olá, meu povo bonito, eu sou Raíza Bernardo, seja muito bem-vinda ao Missão Lead Mulher no Ceará. Nós passaremos os próximos dias visitando empresas que são líderes nos seus respectivos mercados. Vamos conhecer fundadores, sócios, sucessores e diretores que contam a história dessas empresas e mostram os bastidores de cada negócio. Vai ser um momento ímpar, onde muitas mulheres empresárias que estão aqui com o Líder Mulher vão ter a oportunidade de ter acesso a insights preciosos de quem vive o dia a dia desses negócios que são referência nos seus mercados. Mas não só isso, toda essa troca de informação, de conhecimento entre nós, mulheres empresárias que estamos por aqui também. Vai ser um momento para a gente se divertir, conversar, trocar figurinhas, mas principalmente ter acesso a um conteúdo estratégico que vai fazer muita diferença nos nossos negócios lá na frente. Simplesmente impactada por toda a história, por toda a organização, por toda a estrutura do Grupo Edson Queiroz. O Jack realmente é outro nível. E assim, a diversidade de negócios que eles se inserem, a complexidade da gestão, da parte da governança, porque são várias gerações, aqui já tem quarta geração entrando na gestão. E assim, foi muito interessante ver a visão da terceira geração, né, de uma pessoa da terceira geração, uma mulher, compartilhando um pouco desses bastidores da família, né, das histórias. Que eu acho que o grande diferencial das empresas familiares é justamente isso, são as histórias por trás dos negócios. É isso que inspira, é isso que motiva, é isso que impacta muito a gente, né? E a gente faz associações com a nossa empresa lá. Foi muito, muito inspirador, também muito esclarecedor de quais são os próximos passos estratégicos para a gente fazer com que as nossas empresas tenham longevidade também. Aí a gente começa a conversar e não quer mais parar, né? Fantástico, fantástico. E assim, a palavra que mais me marcou dela hoje, a frase dela que mais me marcou foi o seguinte: governança não é um destino, é uma jornada. Isso assim me marcou profundamente, porque a gente acha que o tema governança é você sentar com todo mundo, alinhavar um acordo societário, estabelecer ali os protocolos familiares e pronto. Próximo tema, só que não é. E ouvir a experiência de uma pessoa que está integrada numa empresa familiar de mais de 70 anos, com 4 gerações, é simplesmente assim, impactante, assim, ver que o processo, a complexidade é em toda empresa. Não é só na minha, nem na sua. Governança não é um destino, é um caminho. Essa foi a frase emblemática que a Manuela Queiroz falou hoje no nosso encontro no grupo Edson Queiroz. Para quem não conhece, um dos grandes grupos aqui do Ceará. Eles são donos da marca Minalba, Esmaltec, Sistema Verde Mares de Comunicação, que tem o Diário do Nordeste, são afiliados da Globo aqui no Ceará. Enfim, é uma empresa gigantesca, com vários braços de trabalho, que já está na 4ª geração. O Grupo Edson Queiroz começou com o Edson Queiroz, o avô da Manuela, já é 3ª geração. E Dr. Edson e Dona Yolanda tiveram 6 filhos, ou seja, 6 núcleos. Desses 6 filhos, inúmeros netos, e agora já está na 4ª geração dos bisnetos. O que me chamou mais atenção hoje na fala da Manuela foi porque ela trouxe um dos elementos interessantes a respeito de todas as famílias empresárias, a complexidade geracional. Então, quando é uma família grande, que tem muitas gerações diferentes no negócio, essa família precisa sempre lidar com algo de complexidade. E uma coisa que me chamou a atenção, ela falou muito assim que a governança, ela não é um destino, ela é um caminho. A governança tem que estar sempre sendo trazida para a mesa, e isso gera medo, gera incômodo, gera desconforto, porque de certa forma faz com que as pessoas tenham o seu local, a sua zona de conforto questionada ou revisitada. E isso, querendo ou não, é uma coisa que incomoda. E ela trouxe isso, um dos pontos que me chamou muita atenção é que ela disse que uma das tias dela instituiu a brincadeira na casa da vovó. Eles tinham muito isso, então ela fala que a terceira geração é uma geração muito
integrada entre si, apesar de eles serem muitos, serem numerosos, mas eles são muito integrados entre si. E ela deve isso, ela acredita isso a essa iniciativa da tia, que deixava muitos primos dessa geração brincar na casa da vovó, então eles conviviam demais. E isso foi muito rico, porque eles foram crescendo, eles foram constituindo suas famílias, suas carreiras, e mesmo assim, aquela conexão emocional, aquele sentido, aquela unicidade de família, aquela união permaneceu. Isso me chamou muita atenção. E ela disse que a família falava muito sobre a metáfora dos lápis. Como eles eram 6 filhos, né? Os 6 filhos de Dr. Edson e Dona Yolanda, elas brincavam muito com a questão dos lápis. Então, pega aqui, ó, 6 lápis, coloca eles juntos. Tenta quebrar. Eles não conseguiam quebrar. Mas pega um lápis só, separa esses 6 aqui, cada um vai para o lado, conseguia quebrar. Então, o que eles tentavam mostrar para as crianças e para aquela geração era que eles unidos, eles eram muito mais fortes do que cada um indo para o seu canto. Só que isso é fácil? Não é fácil, gente. A gente sabe que não é fácil. Mas outro ponto que me chamou muita atenção sobre o grupo Edson Queiroz é que eles sempre investiram muito em consultorias, em estudar, em governança, em entender quais eram os caminhos possíveis, quais eram os cenários possíveis, e isso é algo muito bom. Ela mencionou que há uns 10 anos atrás, ou algo em torno disso, um grupo da família, com 7 integrantes da família, foram para Harvard, foram para os Estados Unidos viver uma imersão de famílias empresárias em Harvard, e eles passaram 7 dias lá tendo aulas durante a manhã, e durante a tarde existia um facilitador treinado pelo próprio John Davis, que é um cara muito bom em governança familiar, e esses facilitadores faziam com que a comunicação fluísse entre eles. Isso me mostrou assim a importância da família empresária ter um momento para pensar sobre o negócio, sabe? E esses facilitadores faziam com que eles tivessem um alinhamento de visão. Porque o que acontece muitas vezes? Os conflitos, eles vão sempre existir, né? A gente não tem como evitar que os conflitos nasçam. O que a gente pode fazer é fazer com que existam regras para lidar com conflitos. E que quando esses conflitos cheguem, eles encontrem uma família unida, uma família alinhada, uma família que quer estar junto, acima de tudo, sabe? E uma coisa que me chamou a atenção é que às vezes, quando você está pessoas que pensam diferente, pessoas que têm habilidades diferentes, aptidões diferentes, é normal que você tenha visões de mundo e visões de negócios diferentes. E esse momento que a Manuela mencionou lá em Harvard, que eles puderam passar uma semana imersos no assunto governança familiar, sucessões, etc., eles puderam alinhar muito a visão de negócio, a expectativa que eles tinham sobre o negócio. E esse alinhamento de visão ajuda demais para que o tema governança, que é incômodo, ela menciona, ela enfatiza isso, é incômodo, que esse tema ele venha para a mesa e ele comece a ser discutido. Um terceiro ponto que me chamou demais a atenção. A Manuela disse que eles sempre falaram sobre governança, sobre regras, de como devem ser discutidos temas societários, as regras de entrada da próxima geração, como deve ser essa preparação desse pessoal da família que vai entrar nos negócios, como deve ser isso. Ela falou que esses temas eram sempre tratados, então eles estavam constantemente investindo em consultorias, investindo em escritórios de advocacia que dessem soluções para estruturar. Realmente é um negócio gigante, com muitos braços diferentes, muitas marcas diferentes, muitos negócios dentro do guarda-chuva do grupo Edson Queiroz. Então, de fato, precisava desse investimento. Mas eles se preparavam, eles mesmos, como integrantes da família, eles tinham esse protagonismo de buscar essa preparação e de estar fazendo sempre cursos, imersões, consultorias, e estar aberto para falar sobre esse tema, porque na hora do vamos ver, é muito desconfortável para sentar e negociar com a família, negociar tema de remuneração, cota, curso societário, a gente sabe que não importa o tamanho do seu negócio, não importa a maturidade do seu negócio, mas a gente sabe que quando chega nesse assunto, quando chega a falar sobre isso, é de certa forma desconfortável. Quem decide o quê, né? Que é muito isso também uma fonte de problemas nas empresas familiares. E ela mencionou que, assim, eles tinham muito essa preocupação de antecipar problemas e deixar as regras resolvidas antes que todo mundo tivesse com a cabeça muito perturbada. Eles foram surpreendidos num momento que
o fundador, Dr. Edson Queiroz, ele faleceu num acidente aéreo. Então, assim, quando ele faleceu, pegou todo mundo de surpresa, porque ele faleceu muito jovem, com 56 anos. Então, assim, a família logo entendeu que não podia ser pega desprevenida quando fosse um assunto tão relevante como esse, que é a continuidade do negócio, a continuidade do legado. E hoje foi um momento, assim, rico, muito rico, para eu refletir. Refletir sobre o que levam essas empresas a ficarem tão grandes. Quando a gente vê um negócio ficar tão grande desse jeito, não é à toa, minha gente. Os caras investem, os caras se dedicam, os caras vão atrás de pessoas que estão mais preparadas para ajudá-los. A gente, como empresário, como família empresária, a gente não precisa ter todas as respostas. E é um erro muito comum da gente, né? A gente fica querendo ter todas as respostas, a gente fica querendo saber fazer tudo, quando na verdade a gente tem que buscar o quem. Quem sabe fazer isso bem? Quem já resolveu esse problema? Quem lida com essa complexidade toda? Porque é muito complexo. E ela menciona isso o tempo todo, né? É complexo porque são muitos integrantes, né? A quantidade é muito numerosa a família. E é complexo também porque são várias gerações diferentes tendo que decidir os temas importantes. Mas eles têm uma solução para isso. Eles instituíram, inclusive depois dessa imersão em Harvard, que eles precisavam ter mais momentos juntos para haver uma integração maior, sabe? E eles se reconhecerem como pertencentes dessa família, como um núcleo realmente unido. E aí eles têm a famosa Queirosada no final do ano, que é um momento que eles reúnem todos os entes da família num lugar só, e eles se curtem, eles vivem momentos de lazer, e eu achei isso fantástico, né? Porque a gente acha que o segredo da governança da empresa familiar está na mesa de reunião, quando na verdade às vezes está na mesa do churrasco. Certo? Não para trazer os temas chatos para a mesa do churrasco e estragar aquele momento especial de família, mas para entender que a vontade de ser família, a vontade de estar unida, a vontade de querer prosperar com aquele negócio familiar vem desses momentos em que a gente gosta de estar junto. Porque é o que eu acredito, né? Famílias fortes e negócios prósperos.